Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sandro Gonçalves, sou coordenador nacional da Bancada dos Aposentados. Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que é muito caro para todos os brasileiros, literalmente caro: combustível. Os petroleiros anunciaram ontem que é bem provável que nos próximos dias exista mais um reajuste do preço do petróleo e que ele vai passar do litro do diesel de R$10. É absurdo, porque a gente sabe que o preço do petróleo é inflacionário, ou seja, quando o petróleo sobe, quando o diesel sobe, tudo sobe junto, inclusive os itens básicos de alimentação, medicamentos, enfim, tudo sobe. O custo de vida do brasileiro fica mais caro. Aqui em São Paulo já foi definido que a cesta básica já está no valor de R$ 1.209, é quase o valor de salário mínimo, ninguém aguenta mais. Ontem a gente teve uma live com o Chorão, que é o líder dos caminhoneiros, responsável pela paralisação de 2018. A live foi noticiada no jornal O Tempo e algumas definições ontem foram tomadas. Estava também na live o Nery Júnior, coordenador do MAS, Movimento Acorda Sociedade, que conta com 149 instituições. E a definição é: se preciso for, vamos parar o Brasil. Ninguém suporta mais. Então, se prepare, porque a greve ela é iminente. Ontem, o presidente da Federação Única dos Petroleiros também deu uma palestra, na verdade, um discurso em plenário da Câmara dos Deputados e alertou, e avisou, e é bom que você fique ciente. O Brasil vai enfrentar a maior greve de todos os tempos. Maior ainda do que a de 2018. Porque o brasileiro já não aguenta mais tanta incompetência no gerenciamento da Petrobras. Isso a gente não pode admitir. Isso não dá para ser normal num país onde o povo passa fome. Eu vou deixar aqui a fala do David, que é o presidente da Federação Única dos Petroleiros. Assista e veja. A greve está iminente. Deputado federal Zé Neto, o qual também tenho o prazer de ser conterrâneo, ali de Feira de Santana, nossa querida Princesa do Sertão. Parabenizá-lo, deputado Zé Neto, pela iniciativa de fazer essa comissão geral, promovendo esse debate muito importante. Por sinal, é a pauta mais quente do momento, a pauta que desespera o governo Bolsonaro, como nós percebemos aqui, e que é uma pauta, deputado Zé Neto, que ela é tratada em outros países de uma maneira completamente diferente. O setor energético, ele deveria ser tratado, deputado, como política de Estado e não como política de governo, que passa de 4 em 4 anos e que, infelizmente, assistimos aí essas devastações com relação a esse setor tão importante para todo e qualquer país. Só para destacar aqui alguns números, deputado, nós sabemos que ainda hoje 80% de todas as reservas de petróleo do mundo, elas são controladas por empresas públicas e estatais. 70% de toda a produção de petróleo do mundo são controladas por empresas públicas e estatais. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos ido, principalmente desde 2016, na contramão do mundo, e que o golpe teve como pilar central acessar essas gigantescas reservas do petróleo e do pré-sal, acessar os grandes ativos do setor energético brasileiro e acessar o 6º maior mercado consumidor de combustíveis do mundo. Nós tivemos uma série de retrocessos. Nós sabemos que o Brasil, por conta justamente do pré-sal, que, como dizia e diz a presidenta Dilma Rousseff, companheira Fatorelli, que é o passaporte para o futuro do Brasil, esses ataques, eles vieram. E hoje, infelizmente, depois dos 7 leilões realizados pós-2016, infelizmente, metade de tudo aquilo que foi leiloado hoje está nas mãos de empresas petrolíferas, principalmente estadunidenses e chinesas, que se voltaram para o Atlântico Sul, principalmente aqui para a nossa região
Aqui estamos falando do polígono do pré-sal, que faz do Brasil hoje, deputado, a terceira maior reserva de petróleo do mundo, somente atrás da Venezuela e da Arábia Saudita. E desculpem aqui, infelizmente, e é um momento do contraditório, o representante do governo, mas percebe-se aqui o desespero. E o desespero do Bolsonaro, ele se desdobra nas estruturas do governo e aqui também dentro da Câmara dos Deputados e Deputadas. Infelizmente é um desespero diante das eleições, como ele mesmo disse. As pesquisas elas estão estacionadas e fixas há mais de um ano e sinalizam uma vitória, talvez no primeiro turno, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E esse tema do setor energético, dos combustíveis, principalmente, traz um desespero maior para o governo federal. Além de usarem fake news antigas, deputado Zé Neto, deputado Joséildo, lembramos aqui das fake news famosas de 2018, a mamadeira de piroca, o kit gay, e o PT quebrou a Petrobras. E ele repete aqui de novo essa fake news de 2018, interessante isso, mesmo contrapondo a realidade dos fatos e dos dados. Como o PT quebrou a Petrobras? Se o PT, ele pega a Petrobras ali em 2003, com a média dos governos de FHC de um lucro líquido de 5 bilhões de reais, e chega ali ao final de 2014 com um lucro líquido em média de 15 bilhões de reais e com um recorde de lucro líquido da Petrobras ali em 2011 de 20,1 bilhões de dólares. O maior lucro líquido da história da Petrobras. Como o PT quebrou a Petrobras? Como o PT quebrou a Petrobras, deputado Zé Neto? Se os maiores investimentos feitos pela Petrobras foram justamente nos anos de 2010, 11, 12 e 13. Estamos falando, deputado Joséildo, de 40 bilhões de dólares investidos por ano pela Petrobras no Brasil. Quanto investiu agora o governo Bolsonaro, através da Petrobras no Brasil em 2021? Pífios, 8,8 bilhões de dólares de investimentos aqui, gerando emprego, renda, principalmente em outros países, porque não mais se faz sondas, navios, plataformas aqui no Brasil, deputado. São feitos na China, Japão, Singapura, gerando emprego e renda em outros países. A Petrobras, nesses governos populares, democráticos e desenvolvimentistas, era uma empresa indutora da economia brasileira. Era uma empresa que promovia o desenvolvimento social e principalmente regional do nosso país. E, infelizmente, o que temos hoje não é essa Petrobras. É uma Petrobras que não tem cumprido o seu papel social, que está, por sinal, na Lei 2004, a lei que criou a Petrobras pelo então presidente Getúlio Vargas. Essa Petrobras do governo Bolsonaro, infelizmente, está servindo a interesses de acionistas e principalmente estrangeiros. Lembramos aqui o que o companheiro Zé Maria Rangel, lá do Rio de Janeiro, nos diz, deputado Zé Neto. Ele disse que hoje o governo Bolsonaro faz com a nossa querida Petrobras um verdadeiro Robin Hood às avessas. Retira dos pobres para dar para os ricos. Isso através principalmente da atual política de preços, que aqui disse o deputado representante do governo, uma falácia. Desculpe, deputado, mas algo que não é verdade. Ele disse que o PPI, o preço de paridade de importação, é aplicado no Brasil porque existe uma lei que determina isso. Repete uma fake news do presidente da República. Isso não é verdade. Não existe lei alguma. Praticam o preço de paridade de importação, atrelando os nossos combustíveis ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, a variação do dólar e a custos de importação, mesmo o Brasil sendo autossuficiente em petróleo, mesmo o Brasil tendo refinarias, deputado, para refinar todo esse petróleo e atender quase a totalidade da demanda interna, porque querem. É uma decisão política. A atual gestão da Petrobras, a atual alta administração da Petrobras serve aos interesses do capital financeiro internacional, principalmente, seja transferindo bilhões de dividendos, como vimos no ano passado, dos 106 bilhões de reais de lucro líquido, 101 bilhões de reais foram para dividendos, 47 bilhões desses para acionistas internacionais, seja através dessa forma, ou seja através do dividendo que fica na mão da União, que é transferido, e a companheira Fatorelli fala muito bem sobre isso, para pagamento da dívida pública, sem nenhum investimento desses recursos, dessa riqueza petrolífera aqui no Brasil. Então, deputado, na verdade, o que nós estamos vendo, infelizmente, nesse governo, que se dizia patriota, que se dizia defensor da soberania nacional,
que se dizia defensor do patrimônio público, é, na verdade, dilapidar do patrimônio público e da soberania nacional. Precisamos fazer com que a nossa querida Petrobras ela volte a ser a empresa do povo brasileiro, o que não tem sido nesse governo. Por isso, repetimos aqui o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito. Precisamos abrasileirar os preços dos combustíveis. Precisamos fazer com que a Petrobras ela volte a servir a população brasileira e não a acionistas, principalmente acionistas minoritários e internacionais, que têm ganho muito às custas da nossa população e às custas das privatizações que estão sendo realizadas, entregando o nosso patrimônio a preço de banana, minha companheira Fabiola, na bacia das almas, como diz o presidente Zé Sérgio Gabrielli. A exemplo da refinaria baiana, deputado Zé Neto, que foi vendida por quase a metade do seu preço. Uma refinaria que valia 4 bilhões de dólares foi vendida por 1,8 bilhões de dólares. E hoje, depois de privatizada, constituindo um monopólio regional privado na Bahia, a Bahia hoje vende a gasolina, o diesel, o gás de cozinha mais caros do Brasil. Não diziam que a privatização era para aumentar a concorrência? Para diminuir os preços dos combustíveis? Mentira! É para favorecer quem compra a preço de banana e quem vai ganhar muito nas custas, nesse caso, do povo baiano, do povo nordestino, que já sofre com a privatização. Por isso aqui repudiamos toda e qualquer ação que venha para o Congresso Nacional Brasileiro, que venha tentar privatizar a Petrobras. E aqui dizemos, deputado Zé Neto, que no final do ano passado nós aprovamos em assembleias da categoria petroleira um estado de greve. A categoria petroleira já está dizendo, se aqui vier qualquer projeto de lei para essa casa, para a privatização da Petrobras, o governo federal enfrentará a maior greve da história da categoria petroleira, com apoio da sociedade, com apoio dos caminhoneiros, com apoio dos trabalhadores de aplicativos, com apoio dos entregadores, e queremos ver se o governo federal terá essa ousadia, essa audácia de querer privatizar a maior empresa pública do Estado brasileiro. Forte abraço, deputado, muito obrigado pela oportunidade e parabéns por essa comissão geral. Nós que agradecemos, David, pela sua intervenção. Vamos ouvir agora, online, o Paulo César Ribeiro, depois vamos ouvir aqui o nosso deputado Joséildo, que já está aqui conosco, que é baiano, conhece do tema, é um catingueiro lá